Olá! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bom, para quem está chegando agora, eu sou Andreia Durso e estou aqui hoje para fazer aqui um movimento para mostrar para vocês, né? Algo assim que eu estou fazendo e que me parece ser uma coisa muito surpreendente, muito legal, e para compartilhar isso, eu gosto muito de compartilhar os meus conhecimentos. E eu quero mostrar o que que eu estou vivendo agora nesse momento para vocês. É, e eu estou falando assim do tarô com a constelação. Então, nós vamos falar um pouco primeiro, né? É, cartas e a constelação e as cartas, é o vai e vem, os dois. Eu vou falar um pouco primeiro da representação simbólica, do significado de cada carta, depois eu vou falar dos olhares, das posições, da leitura do campo, da visão sistêmica, depois eu vou fazer uma jogada sistêmica para a gente poder compreender. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É constelar com tarô e julgar tarô com a visão sistêmica, é disso que eu estou falando. E o momento agora é para isso. Isso é agora o que ninguém está fazendo. É o que está chegando de novo, inusitado, surpreendente. E eu estou vendo que isso está levando num lugar assim bem profundo, fazendo um movimento muito efetivo, muito legal, né? A gente poder dar o próximo passo, continuar estudando e poder fazer diferente, né? Se você, no final, eu também vou explicar aqui qual que é o próximo passo, se você quiser continuar estudando, quiser seguir fazendo esse movimento, aí eu vou trazer todas as orientações, né? Se você é, é aquela pessoa que é curiosa com as cartas, sempre, ou já é taróloga, e quer ter uma visão mais ampla, mais terapêutica diante disso, ou se você sempre foi uma curiosa das cartas, uma amante das cartas do tarô, isso é para você. Se você é uma consteladora de grupo e quer focar num atendimento mais individual, isso é para você. Se você é uma consteladora individual e quer realmente, né, uma terapeuta sistêmica, e quer realmente surpreender o seu cliente, né? A gente tem aqueles clientes que são recorrentes, que vira e mexe, voltam, que acaba sabendo mais ou menos como é que é a posição dos bonequinhos, eles começam a trazer um monte de interferências dentro do movimento que é o movimento ali da constelação. Então, se você quer surpreender o seu cliente, quer fazer um trabalho mais profundo, mais efetivo, é disso que eu estou falando. É esse lugar que nós vamos chegar, é esse lugar que eu estou procurando aqui e agora, né? Se você quer trabalho em outra área, está na dúvida, pode digita aí no chat que eu vou olhar, posso fazer algum comentário, posso te esclarecer. Aí a gente vai seguindo junto aqui nesse movimento, nesse caminho, né? Agora, por que que foi que eu escolhi isso para esse momento? É justamente porque dentro do que eu estou vivendo, eu estou vendo o tanto que isso é surpreendente, é maravilhoso, é profundo, né? As cartas, elas têm símbolos, né? Elas fazem um movimento de trazer do nosso inconsciente para o nosso consciente orientação e esclarecimento. Então, quando você vai constelar constelador, não tem como ele vir com a intenção. Quando você vai constelar aquele cliente recorrente, não tem como você. Ele está naquele movimento repetitivo. E eu vejo que muitas vezes são questões muito profundas, igual ontem, né? Uma pessoa que já se constelou várias vezes, já é consteladora formada, nós estávamos fazendo um movimento, e na hora que a gente estava fazendo o movimento do tarô com a constelação, ela foi se deparar lá no fundo da história dela, lá na escravidão. E aquilo foi uma coisa que era uma emoção que o grupo todo foi tomado por aquilo. Uma coisa linda, transformadora. Então, é uma coisa assim que, né, que faz a diferença. Então, para você que
é tarólogo, né, e quer ir mais fundo, para você que é constelador e quer aprofundar, fazer diferente, buscar um novo caminho, para você que quer ser, e essa abertura para o novo, para o conhecimento, isso também é que nos move a vida, isso também é que nos deixa mais prósperos, essa abertura para o novo. Então, tudo que eu quero aprender, depois retorna para mim como bênçãos, né? Então, assim, eu vou seguir esse movimento, vou fazer. Qualquer dúvida pode colocar aí no chat, tá, gente? Que aí nós estamos acompanhando aqui e a gente vai esclarecendo. É só vocês ficarem atentos aí. É, essa técnica está funcionando agora e ela é maravilhosa. É o que eu posso te falar, né? Então, eu vou começar a falar para vocês, né? Fazer o movimento aqui do que está acontecendo agora, do que é efetivo. Vamos nos abrir agora para esse aprendizado, né? Do que a gente está vivendo, né? Começando pelo tarô, né? O tarô é a gente vive a jornada do herói, do louco que se lança, né, na jornada do herói e vai acabar lá no mundo, que depois acaba no próprio louco de novo, se lançando numa nova jornada. Eu vivo a jornada do herói uma vez na vida, que é a minha vida inteira, e várias vezes durante a vida. Então, assim, todas as cartas, elas têm muitos significados, e à medida que eu vou namorando as cartas, eu vou entendendo os vários significados das cartas. Mas eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, esse caminho, né, que a gente faz, né? Então, assim, o louco é aquele que não aguenta mais, está doido para fazer uma mudança, né? Ele pega a bagagem dele, o verbo do louco é ousar, ele pega a bagagem dele e fala, fui. Do jeito que está, não dá mais, eu vou fazer a mudança. E se lança para a próxima etapa da jornada dele, né? E aí ele vai vivenciar todos os arcanos, né? O mago é o atuar, né? O mago é a energia primeira, a energia primordial para poder começar ou recomeçar qualquer coisa. Então, se alguém vai ter alguma ideia, por exemplo, falar assim, vamos construir uma casa, quem vai falar vamos construir uma casa é o mago. Ele que vai falar, vamos construir uma casa, né? Ele tem uma mesa cheia de ferramentas, então ele tem todas as possibilidades para começar ou recomeçar. Ele recebe uma energia ativa do céu e já tem uma energia receptiva na mão. O chapéu dele tem o símbolo do infinito falando, ele tem todas as possibilidades para fazer essa jornada. E se eu tive a ideia, né, eu vou passar pela papisa. A papisa é o refletir. Será que eu quero mesmo construir uma casa? Que tamanho que é essa casa? Eu quero uma casa no campo, eu quero um apartamento, uma casa grande, uma mansão, uma casa de madeira? Como que é essa casa? A papisa é o refletir, né? É o acumular, é o escutar, ela é sábia, lá ela está com a leitura, o livro da sabedoria, do conhecimento na mão, ela está falando do feminino, da intuição, é a primeira mulher que aparece no baralho, né? E se eu refletir, eu posso, então, ser arquiteta, é a imperatriz, aquela que gesta projetos, que cria, que é dinâmica, que é esperta, e aí ela vai criar o projeto arquitetônico da casa. E se ela criou o projeto arquitetônico da casa, alguém precisa realizar. E o imperador vem realizando. O imperador é o dono do reino, aquele que realiza, que concretiza, que determina. É claro que todas as cartas têm o lado favorável e o lado que não é tão favorável. E na hora que a gente está julgando, a gente vai entender isso, né? O imperador, ele pode ser um tirano, e a gente tem que ver a posição da carta, a gente tem que saber ler o campo, a gente tem que ver o que a gente está sentindo dentro daquilo tudo, né? E se eu passei pela imperatriz e pelo imperador, eu posso chegar no Papa e tomar as bênçãos do céu, conectar o céu e a terra, o masculino e o feminino, olhar para os meus valores, as minhas crenças, fazer a minha reconciliação. E se eu faço essa reconciliação e eu tenho a bênção, eu posso dar mais um passo. Eu vou dar mais um passo e aí eu caio nos enamorados, os namorados, os amantes, the lovers. Isso é uma decisão, uma escolha, às vezes uma encruzilhada, mas principalmente uma escolha a partir do coração, né?
uma escolha, eu gosto de falar assim, uma escolha amorosa comigo mesma. É chegado o momento de você fazer uma escolha amorosa com você mesmo. E se eu decido e faço uma escolha, eu posso decidir avançar, dar a direção, aonde que eu quero, né? Unindo o masculino e o feminino, um cavalinho aqui, ele tem os cílios grandão, então ele é feminino, o outro tem os cílios curtinhos. Apesar deles parecerem que estão em movimentos distintos, eles estão olhando no mesmo lugar. Então, eu vou avançar, dar a direção para onde eu quero ir, o ritmo que eu quero ir. E se eu avanço e dou a direção, eu posso chegar na justiça. A justiça, o caminho do meio, o equilíbrio, o centramento, o equilibrar, né? Também a mãe aqui na terra, a mãe aquela normativa, aquela mãe muitas vezes até castradora, né? A justiça, ela vem para poder trazer o equilíbrio, o caminho do meio, causa e efeito. E se eu encontrei o equilíbrio, eu posso dar o próximo passo de fazer um mergulho e aprofundar. O eremita, ele muitas vezes está tendo uma crise, mas ele vai fazer um grande mergulho nele mesmo, introspecção, vai aprofundar, interiorizar, muitas vezes momentos de solidão, solitude, mas vai encontrar com a sua própria criança, sua maestria, e dentro desse movimento de aprofundar, né, também é o pai na terra, né, é aquele pai aqui na terra. Dentro da visão sistêmica, muitas vezes a gente pode ver outras coisas, nós vamos ver isso um pouquinho aí para frente, né, na próxima etapa aqui desse momento. E se eu aprofundei, eu posso fazer a roda girar, avançar, mudar. Fazer um movimento um pouco diferente, não tão repetitivo, né? Um pouquinho diferente que eu faço, eu vou num lugar bem distinto lá na frente, né? Se eu faço igual, eu vou dar no mesmo lugar. Se eu faço um pouquinho diferente, lá na frente, eu vou dar num lugar completamente diferente. Então, assim, e se eu avancei, eu posso encontrar a minha força, né? Os meus potenciais. E qual força que eu vou encontrar? Aquela força que amansa, uma força. Quando eu reconheço a minha força, eu não preciso querer controlar o leão interno que está aqui dentro de mim, nem os leões externos. Eu posso simplesmente reconhecer aquela força, que são os meus potenciais. Vocês estão me escutando? Estou indo bem, gente? Qualquer coisa me fala aqui, tá? A força que amansa, que traz aquela serenidade. E se eu encontrei essa força, eu posso escolher por algum momento fazer um sacrifício voluntário em prol de um bem maior, em prol de um grupo, né? Um grande arquétipo, vamos dizer assim, do pendurado, do enforcado, é o próprio Cristo, que deu a vida para salvar a humanidade, né? E se eu fiz um sacrifício voluntário, eu posso escolher fazer uma mudança. Eu vou, inclusive, estar olhando de um outro ângulo, posso, inclusive, me iluminar. E se eu enxerguei de um outro ângulo, eu posso encontrar a morte, né? O arcano sem nome. É uma mudança radical que eu desejo. Não é nada que ninguém faz comigo. Se eu faço essa mudança, eu vou cortar o velho para que o novo possa vir, né? A foice, o ceifador, vem cortando o velho para que o novo possa surgir. E se eu faço isso, eu posso encontrar a temperança, uma harmonia, um centramento, um equilíbrio. No tempo certo, não no meu tempo, no tempo do povo lá de cima, né? A integração dos opostos, e se eu harmonizei, eu posso andar mais um pouquinho, dar o próximo passo e encontrar com o diabo, o que é o querer, os meus desejos, a paixão, o tesão, as coisas que eu vim viver no mundo, o dinheiro, as relações, as dependências, os vícios, é disso que o diabo está falando, né? Das tentações. E se eu olho para os meus quereres, eu vou também ter a oportunidade, mais uma vez, de ressignificar, de julgar por terra tudo aquilo que não cabe mais e construir, né, a casa de Deus, a torre, integrando o masculino e o feminino. Né? De um lado tem 18 bolinhas, que é a lua, do outro lado tem 19 bolinhas, que é o sol. O masculino e o feminino. E aí eu construindo novamente, ressignificando de um outro lugar, de uma base mais que eu já estou pronta para fazer, né? Aqui já não está me cabendo, a divindade fala, olha, já não te cabe mais aí, vamos sair desse lugar, vamos para um lugar novo. E se eu passo por um movimento de
tamanha transformação, eu preciso da estrela, eu preciso acreditar, confiar, saber que tem uma estrela me guiando, me direcionando. Eu posso estar vivendo a noite escura da alma, mas depois da nuvem, né? A cara tá cheia de nuvem cabeluda aqui, acima das nuvens, a estrela continua lá me guiando. E eu tenho que acreditar tanto que muitas vezes eu tenho que acreditar que eu sou a própria estrela, que sou guiada e estou guiada. Eu sou a guiança, né? E se eu faço esse movimento, eu posso, então, fazer um último mergulho no mais profundo do meu inconsciente, no meu feminino, a mãe cósmica, a lua, o grande arquétipo feminino. Poder olhar para os meus medos, escutar as minhas intuições, superar, né? Passar por todas as fases. E se eu faço esse movimento, eu posso trazer um novo movimento e atravessar o muro, encontrar o Pai Cósmico, esclarecer o amor, a vida, né? A transparência, a vitalidade, a energia, o calor. E se eu esclareço, eu então posso ir para o julgamento e despertar, acordar para o que é, escutar a mensagem do anjo, né? Fazer a integração e despertar o ser andrógeno que sou eu. E se eu faço esse movimento, eu parto para o mundo e conquisto, vou conquistar o que é essencial, né? O ser andrógeno aqui, que não é nem masculino nem feminino, e que, na verdade, ele está em pé só, equilibrando em cima de um ovo, o próprio ovo, que é o início da vida, né? Tem um ovo aqui, tem um ovinho aqui escondidinho. E se eu encerro esse ciclo, o mundo fala assim, o próximo vai ser melhor. Aí o louco vem de novo e fala, e lá vou eu me lançar para a nova etapa. Essa é a jornada do herói, de que eu falei, né? E a gente faz esse movimento da jornada do herói para trazer um pouco assim do que é cada carta. E quando a gente está julgando, a gente tem que entender que é mais do que isso, né? Claro que eu tenho que estudar, gente. Todo tarô que a gente compra vem até aquele que é mais, né? Tem uns que vem com livro, mas se você compra aquele bem simplesinho, vem com um livrinho falando lá as várias características de cada carta. E como as cartas são arquétipos, o fato de eu olhar para ela, o meu inconsciente entende. Você pode, inclusive, perguntar para a pessoa, para você ou para a pessoa com quem você está atendendo, o que essa carta está te dizendo? Ela vai te falar o que a carta está te dizendo. É um movimento muito lindo, muito interessante o que o tarô faz com a gente, né? E eu posso fazer perguntas, eu posso fazer um jogo para um momento, para uma questão, para uma situação. Eu posso fazer um jogo eu posso fazer um jogo aberto e depois para falar do momento atual daquela pessoa e depois abrir a perguntas. São infinitas as possibilidades de como que isso pode ser feito, né? A proposta hoje aqui é da gente ver um pouquinho do tarô junto com a constelação. Então, e lembrando, né, que se eu posso, eu falo assim, quem não cola não sai da escola. Se eu tenho lá um livrinho, né? Se você comprou minha mentoria ou se vai comprar minha mentoria, tem todo o material lá para você estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu aprofundo. A gente tem que estudar mesmo, a gente tem que dar passos em direção ao conhecimento, a se capacitar cada vez mais, porque quanto mais informações eu tenho, né? Mas é também despertar cada arcano em mim, né? Arcano vem de secreto, em latim arcano é secreto, dos segredos, despertar o significado de cada carta em mim, né? Então, que horas que eu fui a louca também? Que hora que eu fui descontraída? Que hora que eu fui despojada? Que hora que eu fui descontrolada? Que horas que eu fui inconsequente? Que hora que eu fui indisciplinada? Que horas que eu fui corajosa, ousada e me lancei? E quando eu coloco a carta naquela posição, junto com as outras cartas, aquilo vai fazer sentido, vai me esclarecer, vai me falar como que é que eu estou indo, como que eu estou conduzindo. Então, assim, e tudo isso é muito importante, né? Então, vamos lá. Vamos ver também, quando a gente está falando junto com a constelação, do mesmo jeito que lá na constelação a gente fala, né,
da observação, da percepção, da compreensão, da intuição e da sintonia, aqui nós também vamos ter que falar disso, né? O primeiro movimento é o observar, observar cada detalhe, observar cada carta, a carta no lugar que ela está, o que ela está dizendo naquele lugar. E aí, depois que eu fiz essa observação do detalhe a detalhe, eu me afasto um pouco, aí eu tenho uma percepção. Quando eu percebo, somando a observação com a percepção, eu compreendo. E aí, a vozinha, a intuição vem. E nesse momento, existe essa conexão entre eu e o outro. E aquilo vai fluindo como um rio, né? Fluido, aquela coisa leve, gostosa. Então, olha só, vamos lá. Os olhares, né? Vamos ver. Eu tenho que entender que o tarô, eu leio o tarô igual eu escrevo, né? Então, é passado, presente, futuro. Da esquerda para a direita. Então, o louco, ele está olhando para onde? Se eu olho aqui, né? O louco, ele está indo em direção ao mundo. Olha como é que é completamente diferente. O louco indo em direção ao mundo. Se eu coloco a carta assim, ó, é o louco que está deixando o mundo. Acabou, está concluindo aqui e ele está indo para a próxima etapa. Se ele está aqui, ele está começando a etapa, indo em direção ao mundo, né? E todas as cartas eu tenho que ir observando. Eu falo, gente, que eu tenho que falar do meu conhecimento, né? O baralho de Marcelle, ele é o tradicional. Se eu quero aprender essa visão sistêmica, eu devo treinar com esse baralho. É claro que eu posso usar qualquer baralho depois, mas é com esse baralho que eu cheguei nesse entendimento. Então é o que eu posso compartilhar com você. Observa, o louco está olhando para lá, o mago está olhando para onde? O mago está olhando para o passado. A papisa está olhando para o passado. A imperatriz está olhando para o futuro. O imperador está olhando para o passado. O Papa está olhando para o futuro. O olhar é importantíssimo. Quem está olhando para quem? Então, todas as cartas, né? Na hora que eu chego aqui, ó, eu tenho que entender, por exemplo, a justiça é a primeira carta. É como se ela falasse assim: agora olha para mim aqui na minha cara, seja justa com você mesma. Né? É a primeira carta que está olhando diretamente para mim. Vamos dizer assim, a mirada, a direção do olhar no tarô é igualzinho na constelação. Então, vamos dar um exemplo aqui bastante interessante, por exemplo. Vamos dizer que se eu coloco assim, né? Olha aqui, a imperatriz está olhando para o imperador e o imperador está olhando para a imperatriz. Isso é uma coisa. Se eu coloco assim, o imperador não está olhando para a imperatriz e a imperatriz não está olhando para o imperador. Se eu tenho uma carta aqui no meio do caminho, ela vai estar me dizendo o quê? Qual que é a relação entre essas duas cartas. E olha como que é completamente diferente quando eu tenho, por exemplo, sente energia. Eu tenho aqui a justiça, olha a energia. Na hora que eu mudo, coloco a carta da morte. É completamente diferente. Na hora que eu coloco a carta do carro, é completamente diferente. Só de eu olhar, eu já sinto a diferença, né? Eu tenho que entender também, né? Então, todas as cartas vão ter esse olhar, essa direção. E eu tenho que estar antenada para onde que a carta está olhando. Qual que é a direção da carta? Qual que é a direção do olhar? É claro que não é só o olhar. Eu tenho que ver também aonde que a pessoa está colocando as cartas. Eu vou pedir a pessoa para colocar as cartas viradinhas para baixo. Eu não vou colocar as cartas viradas para cima. No primeiro momento, a pessoa não sabe nem qual que é a carta, né? E muitas vezes a gente vai ver. Se a pessoa coloca, eu peço a ela para colocar, escolhe uma carta para você, e ela coloca a carta dela aqui, eu entendo que ela está se priorizando. Mas se ela coloca a carta dela aqui, eu observo assim, olha, só coloco na minha prateleira. Ela não está
com tanto foco em cima dela. Ela coloca a carta, por exemplo, do companheiro aqui, eu falo, olha, ela está olhando mais do companheiro do que para ela. Depois eu vou ver o que, que a carta está tá dizendo embaixo. Se ela coloca ela e o companheiro assim, eu sinto que tem uma relação mais estreita. Se ela coloca assim, já não é a mesma coisa. Se ela coloca assim, só de eu olhar eu já vejo que não é a mesma coisa, que é diferente. Da mesma maneira que se eu fizer assim, também eu já sinto que é diferente. Se eu peço a pessoa para coloque uma carta para você e uma carta para o seu pai, e ela coloca o pai aqui, já é um sinal que talvez ela esteja colocando o pai dela, né, menor do que ela. Se ela coloca o pai aqui, ela está colocando o pai no futuro. O lugar do pai e da mãe é no passado, ou então maior, né? Se eu peço uma carta para, por exemplo, eu intencionei que eu quero uma pessoa determinada de que ela falou, e ela coloca essa carta lá no escondidinho, no finalzinho da mesa, eu vou estar excluindo toda essa leitura do mesmo jeito, né? Que a gente tem essa visão lá na constelação, a gente também tem que fazer essa leitura do campo aqui. E é disso que eu estou falando, dessa leitura que a gente faz. Então, eu vou olhar a direção do olhar, eu vou olhar a linha do tempo, quem está do lado de quem, qual que é a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, e cada carta, naquela carta tem um significado e uma posição. Então, assim, é de um lugar, assim, bem interessante, bem significativo que eu estou falando. E a gente vai ter muitas questões e muitos entendimentos em relação a isso, né? Então, existem infinitas possibilidades de jogos diferentes. Eu posso simplesmente trazer cartas diante da questão que a pessoa trouxe. Eu posso também fazer um jogo. Eu vou fazer um jogo para ficar mais fácil da gente entender. Então, esse jogo, né? Você pode intencionar daí onde você está, se você quiser, você pode intencionar que é para você. Se você se conectar, o campo vai falar isso, né? Então, eu vou tirar uma carta para o consulente, né? Para mim, uma carta para os ancestrais, uma carta para a dor ancestral, uma carta para a resolução do conflito, uma carta para o futuro promissor. E vamos ver o que vai aparecer aqui, né? Então, uma carta para o consulente, uma carta para os ancestrais, uma carta para a dor ancestral, uma carta para a resolução do conflito, uma carta para o futuro promissor. Olha que coisa fantástica isso aqui. Que impressionante, que incrível, né? O consulente sai o eremita olhando para o passado. O eremita com a energia da roda da fortuna, porque está na posição 1. Os ancestrais saem o carro, também olham lá para trás, com a energia do eremita. Já está me falando que o consulente está conectado com o ancestral, olhando também para o passado. A dor ancestral, olha que interessante, e é masculino com masculino. A dor ancestral é a temperança que também está olhando lá para trás. A temperança busca uma harmonia, uma integração do passivo com o ativo, o masculino com o feminino, né? O receptivo e o ativo, e é o 14 na 3. Então, como se falasse, está na hora de eu confiar e acreditar, né? Houve uma descrença nessa relação aí, nesse equilíbrio, nessa harmonia, e olhando lá para trás. Qual é a resolução do conflito? Precisa ressignificar, acordar, olhar para o que foi. É a torre com a energia do julgamento. Eu tenho que olhar para tudo isso do jeito que foi. E aí, qual que é o futuro promissor? Olha que fantástico. Sai a força com a energia da torre. Quer dizer, eu vou ressignificar essa história. Eu vou poder trazer
a força, reconhecer os meus potenciais. Mas na hora que eu olho para tudo isso e vou ter que fazer as falas, eu tenho que, aqui está claro para mim, que é o masculino com o feminino, provavelmente a pegada do feminino, né, porque eu tenho a carta da força aqui, tem a carta da temperança, a consulente sai como o eremita, o masculino, o ancestral, o carro com a energia do eremita, e olhando lá para trás. Eu fico um pouco, inclusive, curiosa e tiro outra carta para ver. Olha aqui que coisa fantástica. Tiro uma carta e o que precisa ser visto lá? É só a confirmação do que eu estava falando, que literalmente precisa olhar o que aconteceu entre os homens e as mulheres dessa família. Olha que presente esse jogo. Esse é um presente para mim, um presente para você, e, na verdade, um presente para todas as mulheres que podem agora, e para todos os homens também que podem agora olhar para os seus ancestrais e falar: eu vejo o que vocês viveram, e eu sinto muito se foi tão difícil. Eu vejo toda a dor, eu vejo toda a mulher, muitas vezes, que foi reprimida pela essa mão masculina. Eu vejo o que não pôde ser dito, o que não pôde ser sentido, mas eu também vejo o grande amor, eu vejo a sabedoria, eu vejo a coragem. E eu peço, por favor, sejam benevolentes, se agora eu posso fazer essa integração desses opostos e reconstruir, né? Ressignificar a lua e o sol aqui dentro de mim, está inteira com meu pai, com a minha mãe, com o masculino e com o feminino dentro de mim. Pedir, né, essa generosidade do feminino, pedir a compaixão do feminino, o acolhimento, essa coisa assim da mulher mesmo, com toda o foco, a determinação, a sabedoria do masculino. Se eu posso agora falar com eles: me abençoa se eu faço diferente de vocês. E aí eu dou o próximo passo, buscando a harmonia dentro desse conflito, ressignificando. E aí eu olho com muita vontade, com muita confiança na carta da força, podendo olhar para ela assim e receber tudo isso, saber que eu não vou controlar nada, eu não tenho controle de nada, que eu tenho que reconhecer os meus potenciais, eu posso dar o próximo passo. Ela também tem aqui o chapéu dela com o símbolo do infinito, né? É como se eu já estivesse já no segundo decênio, na segunda jornada. Então eu reconheço agora essa força que amansa, estando inteira com o masculino e o feminino em mim. Olha que coisa mais linda. Um presente para mim esse jogo, verdadeiramente um presente. Eu adorei. E então, se você, né? Gente, eu estou falando de tarô com constelação, uma constelação com tarô. Se você não está entendendo, isso é uma coisa nova que está chegando e o momento é agora. Você vai entender, cada vez vai fazer mais significado, cada vez vai ser mais surpreendente, mais interessante, mais legal. E o meu objetivo aqui é que você possa dar esses primeiros passos e ir entendendo, e também escolher, né, dar um próximo passo. E se você quer continuar, se você está gostando do que você está vendo, quer continuar estudando, eu tenho 2 caminhos aqui que eu posso, né, te oferecer e te falar. Tem uma mentoria individual comigo, se você quer um acompanhamento diretamente comigo, eu poder olhar o que você quer, como que você quer, pessoalmente com você, é uma mentoria direto comigo, são 2 encontros comigo e 4 encontros com grupo. Além dos encontros, você vai ter, é claro, a mentoria, o curso todo gravado, o curso básico, o curso com a visão do mitológico, o curso da visão do Marcelo, a visão sistêmica, todas as mentorias gravadas, disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso a um formulário durante 1 ano para você esclarecer suas dúvidas, e uma vez por mês, ou vou fazer uma aula para esclarecer as dúvidas, ou durante uma aula, em um momento, eu vou esclarecer, e depois isso sobe para a plataforma, e você vai ter acesso a todas as suas dúvidas. Então, se você quiser que eu vá, assim, lado a lado com você, bem de pertinho, tem essa mentoria individual comigo, o valor é R$ 5.000, e quando você precisa desse movimento assim, personalizado, individual, né? E aí tem essa possibilidade. Agora, se você também
Não precisa desse atendimento personalizado, individual. Se você quer uma coisa mais no grupo, você também tem a possibilidade dessa mentoria em grupo, e aí é um 997. Um 997, gente, é 12 de 197, 199,70 por mês. Isso dá R$ 6 e poucos centavos por dia, para você poder fazer um grande mergulho, um grande diferencial na sua vida, no seu trabalho, na maneira de trabalhar, de se olhar, de se cuidar, de cuidar de você, de cuidar do outro. Lembrando que quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, quando eu cuido do outro, eu cuido de mim, né? Então, assim, e nessa mentoria em grupo, você vai ter 4 encontros, onde você vai poder fazer a sua pergunta, eu vou poder esclarecer a sua pergunta diretamente para você. Você vai poder, durante um ano, também ter acesso aos formulários, esclarecendo as suas dúvidas, vai ter os bônus todos lá, vai ter o curso básico, a visão do mitológico, a visão do tarot de Marcelo, a visão sistêmica. Então, assim, vai ser uma alegria seguir com você. Para mim, é uma alegria estar com você. Isso é o que faz sentido e me conecta com a vida. Então, se você está interessado, aí embaixo, em algum lugar, tem um botãozinho, você clica nesse botão aí, e a equipe vai te atender, vai te esclarecer todas as dúvidas, como é para mim, não é para mim, qual que é para mim, é a individual, às vezes eu estou achando que é individual, às vezes não é, às vezes eu estou achando que é em grupo. A Ana Paula vai te ajudar, vai te orientar, pode confiar. E todos os detalhes, como que são os procedimentos, tem um botão aí, você acha o botão, clica aí, que vai dar tudo certo, e eu já estou te esperando com a maior alegria no meu coração. Venha!